Bom dia, boa tarde, boa noite, P. Hoje é um dia especial, mais um dia de aprendizado, é um dia de educação. Hoje eu estou trazendo aqui para todo mundo conhecer um síndico profissional de alto gabarito. Eu cheguei através desse síndico por meio de indicação da própria administradora nossa, a Pacto, e a Pacto fez indicação de três síndicos. O Robson é o primeiro síndico que ela indicou, por isso que eu estou trazendo ele hoje. Antes de chegar aqui, o Robson teve a oportunidade de conhecer o condomínio, ele fez questão de vir aqui pessoalmente, ver como nós estamos, né? Como que está a nossa situação de hoje. Também fiz questão de mostrar o balancete que a gente estudou ontem e fazer muitas perguntas e aprender muito com o Robson. Aprendi muito com ele e hoje é um dia importante para todo mundo conhecer também um pouco do trabalho dele, conhecer a perspectiva. Lembrando que esse projeto aqui não é de forma nenhuma algo assim para que as pessoas criem nenhum tipo de conflito. Aqui a nossa intenção, única e exclusivamente, como eu sempre repito, todas as lives, é justamente para compartilhar conhecimento. Quanto mais conhecimento, melhor. Cada um vai ter uma visão diferente da outra, e é justamente por isso que existe a democracia, né? Que dá a oportunidade da gente escolher quem a gente quer que faça a nossa administração. Pois bem, é, antes de iniciar, eu vou deixar aqui, agora no início e no final também, as informações para vocês acharem o Robson. Aqui tem um QR Code tanto do site quanto do Instagram. E no site dele, quando você acessa, já dá a opção de você clicar lá no íconezinho do WhatsApp e já conversar. O nome da empresa dele é RMC Síndicos Profissionais. Eu vou passar a bola agora um pouquinho para o Robson, porque vocês já devem estar cansados de me ouvir falando, né? Então, Robson, boa noite. Boa noite, Nildo. Obrigado aí pela oportunidade. As ordens, dispõe. Pessoal, eu já antecipo que o Robson já é pré-candidato a síndico nosso nas próximas eleições. Então, é importante todo mundo acompanhar aqui junto comigo, para todo mundo conhecê-lo, saber como que é a administração dele. E no final, eu dei um para casa para ele, ele vai trazer a resposta do para casa, que é assim, uma regra de ouro. O para casa, ele achou que eu não ia colocar ele nessa cilada, mas eu vou colocar. A regra de ouro nossa é, no primeiro ano de síndico, quais seriam, quais seriam os métodos e a forma como iria ser administrado o condomínio sem aumentar nenhum tipo de taxa, deixar exatamente como está, e entregando as obras do telhado, da caixa de gordura e a quadra. Ao final, fiquem para ver qual que vai ser o trabalho apresentado pelo Robson. Pois bem, Robson, fique à vontade, se apresente, não temos pressa, todo mundo quer te conhecer. Então, boa noite a todos. Obrigado aí pela oportunidade. Eu sou Robson Cota, tenho 48 anos, sou casado, moro aqui na região da Pampulha, né, no bairro Santa Terezinha. Sou contador de formação, fiz curso de síndico profissional pelo CMI Secov e sou síndico 5 estrelas, tá? Que é uma certificação de conhecimento a nível Brasil, é a mais conhecida a nível Brasil. Hoje, nós administramos na RMC Síndicos Profissionais cerca de 40 condomínios aproximadamente. Nós temos uma equipe, tá? A RMC não é só o Robson, tem o Robson e o Pedro de sócios e mais 5 funcionários, dois da área administrativa e dois da área administrativa e 3 da área de supervisão, que são as visitas de rua. Em função da proximidade com o condomínio, quem faz essa visita ou é o meu sócio ou é o meu colaborador da área administrativa, tá? Então, essa região da Pampulha a gente faz esse atendimento. E as regiões
Centro-Sul e Buritis, que é o nosso forte, os três supervisores de rua que fazem o atendimento. Eu trabalhei, tá, antes de virar síndico profissional, 20 anos dentro de administradoras de condomínio. Então, eu passei pelas áreas de pessoal, RH, financeiro, contabilidade, fui chefe de contabilidade, inclusive. Depois, eu virei gerente de relacionamento, tá? E nos últimos 6 anos, na administradora, eu fui gerente de relacionamento. E esse gerente de relacionamento, ele dava não só um suporte para os síndicos dos condomínios, como toda orientação, todo acompanhamento financeiro, administrativo e vou falar a palavra jurídico, mas como se diz, sem querer falar que eu sou advogado. Não sou advogado, mas acaba que a gente lidar com uma série de normas, de regras, de legislações, e acaba que a gente ganha uma bagagem com isso, né? Mesmo assim, em função do crescimento da empresa, de toda a estrutura que a gente quer dar para o nosso cliente, hoje a minha empresa ela paga um escritório de advocacia para dar um suporte jurídico para questões mais detalhadas, ou se precisar de uma reunião com o conselho ou com condôminos para orientar sobre alguma prática que está errada, alguma prática que não está funcionando bem, e a gente precisa ajustar, né? Uma obra mal conduzida, ou uma empresa que não está atuando conforme deveria estar atuando, né? Então a gente tem esse suporte aí que, de uma forma geral, seria uma consultoria, né, que a gente teria que pagar por um escritório de advocacia ou uma análise do processo, a gente consegue hoje fazer de graça com essa minha equipe do escritório de advocacia que a gente paga. A ideia, tá, gente, inicialmente, é fazer uma visita no condomínio por semana, o que não impede, o que não muda, se for necessário fazer uma segunda ou uma terceira, por qualquer que seja o motivo, tá? A gente não tem nenhum tipo de cobrança extra, cobramos apenas aquilo que a gente apresenta na proposta. Minha equipe, ela tem algumas vantagens, né, que a gente não gosta de vender como serviço, mas a gente faz. Então, por exemplo, trocar uma lâmpada, trocar uma buchinha de torneira, pequenas coisas nós temos condições de fazer sem precisar chamar um profissional especializado. Logicamente, sendo necessário, a gente vai chamar um prestador de serviços para resolver pequenas coisas. Tudo que é pequeno, que é rápido, que é urgente, a gente executa sem pedir autorização, né? As coisas médias, né, de média dificuldade ou que médio valor, a gente discute e resolve junto ao Conselho Fiscal. E questões Ótimo. que são grandes, maiores, complexas, a gente resolve via assembleia, né? Então, assim, tudo de acordo com uma programação, de acordo com as necessidades, de acordo com as coisas que vão acontecendo no dia a dia. Nós não temos hoje como virar para você e falar assim, nós vamos fazer 5 assembleias durante o ano. Não, calma, nós temos que chegar, entender o condomínio, trabalhar, resolver as primeiras coisas, analisar todos os contratos, verificar tudo em relação às questões legais que o condomínio está ou não atendendo, e dentro disso a gente vai apresentando inicialmente ao Conselho Fiscal. É bom lembrar que não é porque a gente está entrando que tudo tem que ser resolvido na primeira semana ou no primeiro mês. Então, as coisas vão sendo resolvidas de forma tranquilas e de acordo com o financeiro do condomínio, né? Eu não posso virar para vocês e falar que hoje nós precisamos tirar o AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, mostrando que o condomínio está todo adequado, se nós temos urgências maiores no condomínio. Então, a gente tem que colocar aquelas urgências numa ordem de prioridade, apresentar para vocês, discutir com vocês e, de acordo com o financeiro de vocês, a gente ir executando. Então, quando a gente fala de planejamento, de diagnóstico, de qualquer questão, vocês vão participar desse processo. Não sou eu que vou exigir de vocês que faça nada. Nós vamos colocar para vocês as necessidades e dentro disso a gente vai estar atuando. Ah, entendi, Robson. Então é Nosso assim que funciona na prática, né? Aí é, você fez a é, apresentação e mostrou mais ou menos como que vai funcionar, como que funciona o fluxo com você. Você já tem outros condomínios, né, que você já atende nessa dinâmica. Me fala um pouquinho deles, como que é no dia a dia, como que eles como que eles te acionam. isso foi importante você perguntar, que já era até a sequência dessa minha apresentação.
Além dessa visita que nós temos de rotina no condomínio, nós temos o atendimento o tempo inteiro, seja por e-mail, por WhatsApp, por telefone. Como o condomínio é um condomínio maior, nós também vamos tentar implementar o aplicativo, as pessoas fazerem qualquer solicitação, reclamação, sugestão via aplicativo, onde somente a pessoa que está, vamos dizer, fazendo aquele registro, só ela que vai identificar e nós da administração. Então não vai ser uma coisa que vai expor as pessoas, é uma coisa muito confidencial. E dentro Ótimo. daquilo a gente vai trabalhar essas questões. E Por além que que a gente do. fala em Calma aí, só um aplicativo? minutinho, Robson, calma aí, vamos conversar. Calma aí. Além do aplicativo, existem outros meios? Porque. Sim, Isso. Me o explica. aplicativo, a ideia do Ah, aplicativo é porque um condomínio muito grande, quando ele não tem os registros, não tem as coisas gravadas, as coisas se perdem ao longo do período. O histórico do condomínio ele se perde. Então, hoje você vai procurar o condomínio, você não tem a convenção original, você não tem as plantas do prédio, então alguém vai fazer uma reforma, tem dificuldade, ou atinge um cano que não pode. Então, tudo isso é importante. E esses registros, gente, eu estou falando das coisas mais importantes, mas tem os registros pequenos também, que é um probleminha de estar aparecendo barata, é um probleminha do portão, alguém está permanentemente deixando aberto, é alguma situação que às vezes pode acontecer com os colaboradores do condomínio. Então, tudo isso é importante registrar para que a gente possa até monitorar, a gente saber que aquele problema não é um problema individual, é um problema que está afetando a comunidade. Então, se três, quatro pessoas fazem aquele registro, aquilo tem que ser dado uma importância maior do que dá um aquela exemplo outra que tem prático para a o gente, registro pequeno. Robson. Na verdade, eu costumo dizer o seguinte: eu tenho, às vezes, uma visão, né, do serviço, às vezes, de um zelador, de uma pessoa da limpeza, e às vezes os condôminos têm uma visão diferente. Então, se eu tenho um registro único de uma pessoa reclamando que a faxineira não está fazendo a limpeza no andar dela, eu tenho que entender se é porque aquele andar é o primeiro andar que mais pessoas passam, que suja mais, se aquele bloco, né, já tem essa reclamação, ou se realmente é um problema do colaborador. Então, até isso nós temos que apurar antes de tomar qualquer providência ou qualquer atitude, até para a gente não ser injusto, né, neste caso, com um colaborador, Aí, né, esse controle de reclamação você faz por esse aplicativo. As por pessoas. esse aplicativo. Aí esse aplicativo também, você comentou comigo que disponibiliza uma pessoa para quem tiver dificuldade, tiver interesse em ter o aplicativo, porque acaba sendo um controle mais assertivo seu, né? Um contato melhor, mais direto e com histórico, igual você falou, com registro. Então, você disponibiliza essa pessoa, ela vai lá, instala o aplicativo até onde você disse, não gera nenhum custo, já vem dentro do pacote, não é isso? Sim. E beleza, entendi. Aí, ok. Aí Outra coisa, chega o Renildo, controle para você, só um minutinho, deixa eu raciocinar aqui. Chega o controle para você, aí se você percebe que fulano já tem umas 20 reclamações diferentes ali. Aí nesse momento, você já acende o alarme. uma luzinha, o alarme, exatamente. E por que do aplicativo? Não é só porque o Robson gosta ou a RMC gosta do aplicativo. O aplicativo, na verdade, ele com a saída da RMC, vocês podem continuar com o aplicativo para vocês terem uma sequência desse trabalho, né? É o que Sim. eu falo. As coisas não podem se perder simplesmente porque termina uma administração e inicia outra. Tem que ser uma continuidade, né? Então, por isso a importância do aplicativo. Tá? Agora, nossos telefones, o meu e do meu sócio, eles ficam disponíveis 7 dias na semana, 24 horas, para qualquer urgência e emergência, né? Nós não podemos esperar um problema de um portão, um problema de segurança, um funcionário que passa mal. No outro dia nós tivemos um caso desse, um funcionário infartar 11 horas da noite. É. Nós não podemos esperar chegar um dia no horário comercial na segunda-feira para resolver, Esse é o né? ponto muito Então, nossos importante, telefones ficam à importante. disposição. As pessoas trouxeram esse receio, né? Se acontecer alguma coisa urgente, por exemplo, a gente teve, infelizmente, uma das terceirizadas, ela teve um acidente aqui, ela, em vez de pisar no freio, ela pisou no acelerador, pisou na embreagem, e foi em cima do portão e parou em cima do ônibus. Graças a Deus, ninguém se feriu, mas o portão ficou aberto lá, tipo, de madrugada,
com o síndico atual lá atuando, né? Essa disponibilidade, esse tipo de segurança vai ser feita através desse acesso de 24 horas para urgências e emergências. É isso que você está falando? Exato, exatamente, isso mesmo. Nós temos, uma vez que a gente não está no prédio o tempo inteiro, nós temos que ter uma alternativa para vocês de nos chamar, né, de nos convocar numa emergência, né? Então, nós estamos à disposição exatamente para isso. Ótimo, maravilha. E o atendimento, assim, a gente, pelo que eu percebo, vai tentar ao máximo ampliar a questão do aplicativo. Mas sempre a gente tem uma outra pessoa que tem muita dificuldade. Então, essas pessoas também vão ter telefone, né? Mas, assim, a Sim, tendência é sim. sempre ir para o aplicativo, porque nele você consegue dominar tudo, Rastrear tudo. rastrear e organizar. Entendido. Exatamente, Maravilha. exatamente. E, assim, um ponto importante que você tinha falado comigo também, Robson, porque a gente só vai te ver nos momentos mais críticos, né? Por exemplo, na hora de obra, que realmente precisa de um planejamento maior. Se a gente tiver, infelizmente, um pet que fez coisas desnecessárias no pátio, a gente não vai chamar o Robson porque ele está atendendo outros condomínios, né? Com problemas de maior relevância. Mas você vai Mas fazer um registro, tá? E em cima do registro, eu posso correr atrás para ver se tem câmera ou começar a acompanhar junto aos funcionários para ter a indicação de onde que está acontecendo aquela isso. situação. Exato. Nós temos câmera, pode ficar tranquilo, temos câmera. Só que o que eu estou tentando passar aqui para as pessoas, ó, sabe que vai vir um síndico aqui representando você, né, para resolver essa situação. Ah, não Exato. vai E se eu ficar. adoecer, né, Renildo? Tem É isso por isso que também. eu fiz crescer a minha empresa, né? Porque quando eu comecei há 7 anos atrás, eu comecei sozinho, né? E em função das demandas, do tipo de demanda e de tudo que acontecia, eu percebi a necessidade de ampliar minha equipe. Então, hoje, eu acompanho muito mais as questões financeiras, jurídicas e E relacionamento. O meu sócio fica com a parte de manutenção. Então, ele que como se diz, acaba tendo contato com a grande maior parte dos prestadores de serviço, né? E o restante da equipe vai dar o suporte para a gente para executar tudo que é necessário. isso tudo funciona muito bem, graças a Deus. Não é à toa que você é 5 estrelas. Acho que é um dos poucos que tem aqui em Minas, se eu não me engano. Somos Então, por volta de 18 pessoas aí que são cinco estrelas. Nós fazemos inicialmente uma prova que tem que ter 80% de aprovação de conhecimento. Após isso, nós temos atualizações de 6 em 6 meses, fora curso e palestras que né, a gente acaba participando para manter as informações da atualização e poder dar esse respaldo para os nossos clientes. E de 2 em 2 anos a gente faz a renovação desse certificado, né, igual eu fiz agora recentemente. Então, agora é mais 2 anos aí, tendo que provar, tendo que fazer as atualizações. E, inclusive, a gente faz prova, tá? Seria no caso de dissertação, para mostrar que realmente a gente continua engajado, né, na eu, nossa eu, eu função. entrei de curiosidade e vi que é uma prova bem complexa mesmo. Parabéns, Para viu? você ter ideia, menos de 5% das pessoas passam na prova. Percebi. É tipo isso mesmo, porque eu olhei a prova. Se alguém tiver curiosidade, procure, porque a prova não é brincadeira. Parece que é um concurso público, praticamente. É, eu É vi. isso E eu que estou mesmo. tentando concurso público já tenho uma vida e não consigo, ou seja, parabéns mesmo. Ô Robson, então aqui vamos para a prática, né? Você como pré-candidato a síndico aqui, a gente já tem que ter um orçamento para aprovar, né? Então já estou te colocando aqui para jogo mesmo. Fala para a gente um pouquinho como que funciona esse planejamento do condomínio, como que você faria em relação, como que você fará o nosso em relação a isso, né? Como que É, isso já aconteceu com você? Se você já pegou condomínios na mesma situação que o nosso, como que é isso para você na sua prática, no seu histórico e no seu currículo? o que acontece, Enildo, é que neste momento vocês têm que ter uma previsão orçamentária aprovada em assembleia, tá? Essa previsão, ela aponta qual o valor da taxa de condomínio. Então, baseado nessa decisão de vocês em assembleia, vocês têm hoje uma previsão orçamentária. Se você falar comigo, Robson, nós não temos. Então, nós temos que pegar o valor da taxa de condomínio hoje, o valor que vocês arrecadam, transformar isso em informações financeiras, né?
seja o gasto com funcionários, seja o gasto com manutenções, seja o gasto com Copasa, com contratos, e traduzir isso e falar assim, olha, hoje o orçamento de vocês, né, a arrecadação de vocês contempla este orçamento. É isso que vocês querem para os próximos 12 meses? Não, Robson, nós queremos reduzir custo. Então, nós temos que pegar aquilo ali, estudar com vocês e definir em que caminho que nós vamos tomar. Ou não, Robson, nós suportamos aumentar um pouco esse orçamento. Nós queremos isso, isso, isso. Então, assim, é baseado numa apresentação de informações financeiras que nós vamos discutir prioridades, nós vamos discutir o que seguir em termos de contrato, em termos de manutenção. Então, assim, até mesmo a revisão dos contratos tem que ser feita para saber se aquele contrato, muitas vezes não financeiramente, mas em termos de implementação, de atuação da empresa, está compatível com aquele valor que vocês estão pagando, se aquele valor está compatível com o do mercado, né? Então, tudo isso faz parte. Hoje vocês têm, né? Você está mostrando aí a composição das despesas, hoje você já tem algumas informações já com a parte administradora, né? Já dando um norte para isso. Mas o síndico tem que fazer essa leitura e tem que passar essa leitura para vocês entenderem aonde que está indo o dinheiro do prédio, né? E, de repente, você descobre que alguma coisa não está bem encaixada e você tem que ajustar isso aí. Dentro daquilo que a gente já conversou, que eu mostrei para você, que a gente tem 280 de taxa condominial e 70 de taxa de obra, a gente chegou a programar. Dentro daquilo que a gente já conversou anteriormente, você já tem algo em mente, assim, que você acha assim, que poderia ser ajustado? Eu lembro que você comentou, inclusive, né, eu não sei se eu posso falar aqui, mas não Não sei. fala não, fala não, fala não. Tá, porque, né, É, realmente, isso é tática sua, né, para garantir, exato. entendi. Mas Mas, o que aí, que eu costumo mas como é que você dizer? vai É, mostrar isso para as pessoas também? Né? Tem que eu pensar um costumo jeito. dizer que a gente primeiro tem que atacar as grandes despesas do prédio, tá? São em cima das grandes despesas que a gente consegue fazer, ter uma visão, na verdade, de que aquilo ali pode ser ou não reduzido e que você consegue compatibilizar melhor a despesa. Então, a gente começa trabalhando com os valores maiores. Um valor pequeno, igual, por exemplo, uma conta de internet que municia as câmeras para os condôminos para ver tudo via celular. Uma internet, hoje, pessoa jurídica, você encontra R$ 100. Então, se ela é 160 no prédio, a gente sabe que tem uma margem ali para negociar, para conversar, para correr atrás de outra empresa. Mas os R$ 60, ela não vai alterar a vida do condomínio, né? Um contrato de 30 mil já é muito diferente. Se você reduzir em 1%, já são R$ 300. Então, ou seja, é muito mais do que aquele contrato da internet, né? Nesse Então, contrato nosso aí, que você viu aí de 28 mil da conservadora, ele, até onde é passado aqui para a gente, pelas informações que a gente tem, né, dos documentos que são apresentados, ele somente é com relação a esses terceirizados aí que estão na terceira coluna, um zelador, dois porteiros e duas faxineiras. Então, esse gasto aí vai os 28. Além desse gasto, ó, lá tem os funcionários próprios, né? Que eu estou mostrando ali, que aí eles gastam 24 mil. Eu não sei se você está vendo do lado do bloco que está estou amarelo, vendo, tem os funcionários. sim, E além deles, tem aqueles prestadores de serviço, que é o pedreiro e o servente. Somente eles estão gastando ali de azul na obra 8.416. Então, eu percebo que a gente tem gasto muitos valores com o prestador, com mão de obra. Né? Todo mundo que coloca a é. mão aqui para trabalhar em prol do condomínio, cada um deles gera o maior custo nosso está sendo em razão disso. Você tem Mas alguma. aí, Renildo, Ah, é, nós não podemos se prender somente ao custo daquele profissional. Nós temos que saber se aquele profissional, o que que ele está rendendo naquele custo e se ele está de forma legal, não está gerando um passivo para vocês. Então, por exemplo, hoje, você sabe, se os profissionais que estão aí são registrados, eles estão emitindo, a empresa está emitindo nota fiscal, está tendo recolhimento de impostos, porque se isso não está acontecendo, o risco lá na frente de vocês terem um processo e ter um custo que vocês vão ter que arcar e não vão ter como sair disso é muito grande. Então é importante que entenda esse custo, saiba que se ele está sendo feito de forma correta e se o objetivo dele está sendo alcançado, né? Para que você tem tanto prestador de serviço? Ah, nós temos uma obra do telhado e está sendo conduzida uma obra do telhado. Ok, perfeito.
Qual que é o prazo desse trabalho? Ele está recebendo por mês ou pela empreitada? Porque se receber por mês, daqui a um ano vocês ainda vão continuar com pedreiro aí no prédio. Agora, se você botar um limite de valor num contrato, onde ele vai ganhar em cima da produção, e logicamente tem que cumprir, né, com algumas tarefas, com a entrega, com certeza essa obra não vai demorar um ano, E se você né? se deparar E com um condomínio nessa situação, qual que é a sua postura? Qual que é a sua ação nesse momento? nós vamos chamar uma empresa, empresa do ramo, vamos pedir ela para apresentar um orçamento. Em cima desse orçamento, nós vamos comparar com o que está acontecendo no prédio e vamos discutir isso com o conselho. Se a gente entender que aquilo ali é uma redução de custo, a gente não precisa nem levar para a Assembleia, tá? Se a gente entender que vai aumentar um pouquinho, mas vai eliminar um passivo que lá na frente vocês estão correndo, aí nós temos que levar para a Assembleia porque você está aumentando o custo do condomínio. A E não esse, ser que isso já esteja previsto, né? é, Ah, uma- Robson, nós já temos uma taxa extra aqui e já está previsto isso. Tá, quanto é, tempo de taxa extra? E aí nós temos como dimensionar isso, né? vou fazer E uma aí pergunta de leigo para você. A taxa extra, ela tem limite de tempo? tem que ter, tá? Toda taxa extra ela tem que ter o motivo do porquê da cobrança da taxa extra, o valor e o período, né? Então você pode especificar que é R$ 70 por mês para cada apartamento, mas você tem que especificar durante quanto tempo. Vai ser durante 6 meses para atender a obra do telhado, por exemplo, tá? Então tem que ter todas as informações claras: prazo, valor e motivo. Entendido. Ao contrário, o fundo de reserva, Mas, né? por O fundo exemplo, de outra reserva ele já é pergunta. vinculado pela convenção. Isso. Ok. Uma pergunta aqui. Provavelmente você já deve ter alguma empreiteira, ou alguma parceira, e para você ter chegado nesse parceiro, como é que é o custo? O custo que você chegou, você levou em consideração o custo também? Você levou em consideração sua qualidade? Como é que você chegou nesses parceiros que você tem hoje? Porque a questão é a nossa realidade, né? Que está aqui para você ver. Será que dentro dessa nossa realidade, dos valores que nós temos arrecadados hoje, você conseguiria contratar alguém de confiança e que conseguiria entregar num tempo razoável a obra que a gente precisa? O Renildo, primeira coisa que a gente tem que saber, nem sempre o preço ele deve ditar tudo, tá? O preço ele tem que ser, na verdade a gente costuma dizer que não é preço, tem que ser valor. Então, às vezes você pega um preço mais barato, mas com aditivos, com outras coisas que vão sendo apresentadas, lá na frente fica mais caro, né? Concordo. E outra, às vezes nem sempre atendem a questão de qualidade, porque a qualidade ela não está inserida no preço, E tá? nem Então muitas vezes eles finalidade, não né? têm. É, Que então acaba assim, pagando uma ao coisa e não longo, recebe ela. Que é o exatamente, pior ao longo cenário dos de 20 todos, é esse. exatamente, ao longo dos 20 anos de administradora de condomínio, mais os 7 de síndico profissional, a gente já fez uma, vamos dizer, uma varredura no mercado, a gente já entende quais são as empresas boas, quais as empresas que atendem, quais as empresas que não atendem. Então, a gente vai fazendo um filtro disso, tá? Então, a gente já conhece essas empresas, o que não abre mão também da gente conhecer novos prestadores de serviço, de conhecer o trabalho e de manter, às vezes, se estiver fazendo um bom trabalho dentro do condomínio, né? Então, se existe um bom trabalho, a gente não chega e troca quem está trabalhando, né? A gente só vai trocar quando a gente identifica que esse serviço não está sendo bem feito ou financeiramente não está sendo vantajoso para o condomínio. Então, a gente tem que aliar preço, qualidade e confiabilidade Ótimo. Isso aplica em tudo, né? em tudo. Passar aqui rapidinho, Robson, para não te atrasar muito Sim. também, mas costuma demorar um pouco. Mas orçamento, você já falou um pouquinho. Explica para mim, por favor, o que que é orçamento? Como que ele funciona? Quando que ele tem que acontecer? Ele tem que ser aprovado? Ele vincula alguma coisa, alguma decisão? Ele vale para o ano todo, não vale? Ele é só para inglês ver? Me explica um pouquinho desse orçamento, porque ele gera muita confusão, muitos entendimentos divergentes, e como que você, como contador e como advogado que é, o que que você entende, qual que é a sua prática no dia a dia com os condomínios que você atende com relação ao orçamento de cada um? Eu não sou advogado, não, tá, Renildo? Eu sou só contador mesmo. Bacharel em Direito, você falou um trem aí.
Bacharel, então. Não, não, eu comentei que a gente acaba lidando com questões jurídicas, Ah, desculpa, me mas eu perdoa. sou Mas contador para mesmo de mim você tá formação. igual um advogado, tá ótimo. O que acontece? Primeiro, não existe na legislação nada que obrigue você a fazer vários orçamentos, tá? Logicamente, a gente faz orçamento, por quê? Porque a gente compara um valor, né, seja de serviço, seja de material, tá? Agora, não é porque você hoje tem uma lâmpada de R$ 5 que você tem que andar 10 quilômetros porque a outra está 4,50 e você vai economizar 50 centavos. Ô, Então, a gente Robson, tem que ficar muito de aquele, olho nessas aquele questões. orçamento que tem que ser aprovado em assembleia na eleição do síndico. Ah, sim, sim, é. O orçamento, na verdade, ele assim, obrigatório. Ele, inclusive, ele consta na convenção de vocês, tá? E no Código Civil. Ele tem que ser apresentado em assembleia e o síndico tem que seguir. Qualquer coisa que destoe, que não bata com aquele orçamento, a gente tem que rever ele durante o ano e, às vezes, marcar uma nova assembleia fazendo a retificação daquele orçamento, E esse tá? orçamento, ele fica. É, Aonde que eu consigo o meu orçamento? Por exemplo, teve a eleição, o orçamento foi aprovado, e cadê meu orçamento? Onde que eu ele busco deveria ele? ser aprovado em assembleia e, muitas vezes, até mesmo registrado junto com a ata. Se ele não for registrado com a ata, disponibilizado para os condôminos, principalmente para o Conselho Fiscal, para ser acompanhado ao longo do período. É Entendi. lógico, gente, que tem itens igual o CEMIG e Copasa que podem fugir um pouco aquele orçamento. E, se necessário, é igual eu falei, marcar uma assembleia, corrigir o orçamento para dar sequência durante o ano. Agora, as demais coisas que são contratos, a gente tem que trazer para aquele valor que foi aprovado, Ó, né? Robson, eu vou ser bem sincero para você. Eu não sei o que é um orçamento, eu nunca vi. Então, eu não sei o que que tem que ter nele, como que ele funciona na prática. Ele tem que constar tudo que é a realidade do condomínio, ou seja, o que está acontecendo, nada extra, tá? São as coisas ordinárias, as coisas de manutenção. Então, uma obra do telhado, ela não tem que estar lá, uma obra da fachada não tem que estar no orçamento. Agora, a dedetização que você faz 2 ou 3 vezes no ano tem que estar ali. O seguro de condomínio que você vai parcelar, vai pagar em 6 vezes ou 10 vezes, vai estar ali, Então, esse dimensionado no orçamento é o ano. que já aconteceu ou o que vai acontecer? Você está planejando para frente, é planejamento, são 12 meses para frente. Mas, por exemplo, você sabe que vai ter a dedetização mesmo que tenha sido feita 3 meses atrás. Você sabe que vai ter uma ou duas pela frente ao longo de 12 meses, né? Vai ter o seguro, você vai ter o reajuste do contrato da conservadora, que, por exemplo, é janeiro, então você já tem que fazer uma previsão lá na frente que em janeiro vai ter um aumento. Então, tudo isso você tem que fazer refletir nesse documento, tá? Então, E, logicamente, o orçamento, uma... então, é uma programação de todos os custos previstos e que a gente consegue ainda prever lá na frente. Aí você exatamente. faz um orçamento e fala, olha, nesse ano em que eu entrar como síndico, eu já estou entendendo que a gente vai ter esse gasto de água até fevereiro do ano que vem. Então, esse valor vai para a água, esse valor vai para aquilo, esse E valor vai você para os tem que constar funcionários. coisas que não estão na expectativa também. Por exemplo, vamos colocar que é, 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 por exemplo, entrou um funcionário novo. Você tem que calcular que ali vai ter um uniforme para ele. Então, você tem algumas estimativas que você coloca que são de coisas que não necessariamente vão acontecer. Então, você tem que fazer uma previsibilidade dessas coisas também. Entendi. Então, assim, mas e processo trabalhista, por exemplo, tem que estar nesse orçamento ou não? Processo trabalhista só se já tiver pagando e parcelado. Se não tiver, inicialmente você não coloca e se acontecer, você faz a chamada da Assembleia para apresentar o processo, né, o que foi decidido na Justiça, e aí você vai fazer o pagamento através, provavelmente, de taxa extra, ou, por exemplo, aprovando a utilização do fundo de reserva, ou se o condomínio até tiver uma sobra de caixa. Ótimo, perfeito. Entendi. Então, o orçamento, eu acho que é isso que eu tinha comentado mesmo É com ver você vislumbrar tudo que vai e pode acontecer ao longo de 12 meses. se programar, né? Sim, E aí, até para você
não tem como se diz, a pessoa pode, igual você falou, programar da mesma forma que hoje você compra um carro, financia, do jeito que você paga a prestação de um apartamento, você também tem que fazer essa previsibilidade para o condomínio, E para a ele é taxa de condomínio. obrigatório? Se você faz isso em todos, Obrigatório, você faz em todos os condomínios? todos os condomínios, tanto a convenção estabelece como o Código Civil. Tá. Então, todo valor ordinário tem que estar lá. Se fugir alguma coisa, tem que chamar a Assembleia. É assim? Exatamente. Falta um minuto, Renildo. Não sei se você quer fazer o encerramento ou se você vai ampliar Vou abrir novo. a Vou live. ter que abrir novo, porque tem muito ainda. Ainda bem que você viu, porque eu não estava nem conseguindo enxergar. Mas, É. assim, que bom. Então, assim, o orçamento eu nunca vi aqui. Não, não sei se existe. Até então, não tive acesso. Acredito que outras pessoas também não. Posso te mandar um modelo, inclusive. Ah, que bom. Depois eu mostro para as pessoas o modelo, mas esse orçamento, então, você trabalha em cima dele, né? Por exemplo, se Em precisar cima de, dele. de, de fazer uma poda de árvore. Desculpa, gente, de novo caiu. Aqui comigo tá funcionando assim por enquanto, mas eu vou resolver isso. Voltando aqui, Robson. Com relação ao orçamento, né? A gente estava falando aqui de orçamento, que ele é programado, todo custo, toda despesa, ela tem que ser ordinária, ela tem que estar programada no nosso orçamento, que é aprovado junto com a eleição do síndico, né? E minha última pergunta foi aqui, se de repente aparecer uma obra, uma necessidade de fazer uma poda de árvore com um custo de 8.000 e ela não estiver prevista no orçamento, como que você faria diante de uma situação dessa? Qual que é a forma correta, no seu entender, que um síndico deve fazer e como você fará? Vai depender da necessidade e da urgência disso, tá? Quando é inadiável, logicamente nós vamos chamar duas, três empresas para apresentar orçamento, para saber se aquele valor realmente está dentro do valor de mercado, e nós vamos tentar incluir essa despesa dentro de despesas eventuais, tá? Que são aquelas despesas que não estão na programação, mas estão dentro da previsão orçamentária. Ah, sim, entendi. Então, dentro do orçamento ainda tem uma gordurinha lá para alguma coisa assim que é inadiável. Que é inadiável e que você não tem como prever. Ah, entendi. Entendi. E esse orçamento, você falou que faz uma pesquisa aí de 3 pessoas. Isso é praxe? Você tem que guardar essas informações? Pode ser sincero. Como que funciona isso? Nós temos que fazer esses orçamentos e, se solicitado, tem que ser apresentado. É importante dizer, Renildo, que não é toda hora que alguém pergunte que você tem que sair apresentando tudo, tá? Tem coisas que a gente pode levar para a Assembleia, tem coisas que pode marcar numa reunião, e tem coisas que simplesmente vão ser enviadas para a pessoa, seja por e-mail, WhatsApp, né? Ou até pelo aplicativo. Então, assim, é importante que as pessoas tenham acesso à documentação desde que solicitado, né? Solicitou? Apresenta. Não solicitou? Tem disponível em algum lugar para a pessoa ter esse acesso, né? Geralmente você demora. Normalmente a gente utiliza as informações no site da própria administradora. Então, contrato, notas fiscais, tudo isso já vai ter no site. é, E ma- na nossa administração, por exemplo, orçamentos quando não contempla aquela que foi contratada, né? Mas você tem outras duas para embasar aquela que foi contratada. Então, você tem que guardar no escritório. Fez a solicitação? Eu imagino 48 horas, um prazo máximo de resposta, de entrega dessa documentação. Entendi. E assim, por exemplo, hoje a Pacto ela informou para a gente que só passa documento se for para o síndico ou para o conselho fiscal. E tem muitas pessoas que não estão tendo acesso a essas documentações. Como que funciona isso para você, por exemplo, se tiver uma pessoa querendo saber, por exemplo, eu achei muito caro esse valor de 8.000 reais para uma poda de árvore. E se ela quiser ter acesso a esses orçamentos, como que vai funcionar isso para a prática dela? Você vai autorizar e depois ela acessa ou ela já consegue acessar? Como que você está fazendo isso no dia a dia em relação aos outros condomínios que você está administrando? Os condôminos vão ter acesso após o pagamento. O conselho ele vai ter acesso antes, por quê? Porque é uma despesa que a gente manda para o conselho para validar a aprovação, Ah, validar ou aprovar, né? ótimo, Então a entendi. gente,
Por isso a importância de se eleger o conselho fiscal, principalmente quando você tem síndico profissional. Ele é obrigatório até com o síndico morador, tá? Existe isso na convenção e no Código Civil. Mas quando é síndico profissional, exige mais ainda de você ter essa comissão formada. Ah, entendi. Então, pagou, aí fica disponível para todo mundo. Exatamente. Entendi. É. Bom, vou passar aqui, que eu não vou te agarrar mais, não, que eu já estou um tempão com você. Dinheiro aqui a gente falou bastante, né? Acho que ficou bem claro para mim. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar. Pode procurar o Robson, que agora vocês têm o QR Code dele também. Obras também a gente falou bastante. Contratos, deixou bem claro para mim, tá, gente? Estou passando aqui porque no início o Robson já antecipou muita coisa. Senão a gente vai ficar falando sempre a mesma coisa. E perfeito. Prestação de contas. Isso aqui está um debate muito forte. Robson, nossa convenção está dispondo que o Conselho Fiscal ele tem que aprovar, ele tem que emitir o parecer para depois ir para É, votação. Mesmo se o Conselho ele pode até reprovar, mas quem decide no final é a Assembleia. Mas como a convenção está falando que tem que ter o parecer, e como que isso funciona na prática? É obrigatório ou não? a Essa prestação. prestação de contas, Ah, ela está prevista na convenção de vocês da mesma forma que está a eleição do síndico e a aprovação da previsão orçamentária. A prestação de contas também consta lá. Consta isso. lá e consta também no Código Civil. O síndico é obrigado a prestar contas, no máximo de ano em ano, tá? Mas se ele quiser fazer em períodos menores, é possível fazer em períodos menores. Lógico que numa assembleia não é o local de você tentar explicar para pessoas 12 meses de balancete. Isso é impossível fazer isso, né? Por isso a função do Conselho Fiscal, dele é analisar as contas, questionar e quando chegar para a Assembleia ele simplesmente dá um parecer. Então na Assembleia basicamente é o local de quê? De votação, né? Concordo. Lógico que pode surgir uma pergunta ou outra, você pode até responder, mas você imagina você me perguntar de uma despesa de R$ 100, que no prédio de vocês é irrelevante, 8 meses atrás. Então, assim, ninguém vai lembrar, nem o síndico vai lembrar, né? Por isso que existe toda a documentação que ela pode ter acesso antes da Assembleia. E quando, por exemplo, no nosso caso especificamente, prevê que tem que ter o parecer, mesmo se for favorável ou não, está dispondo lá que ele é obrigatório, tem que ter. E quando não tem? Como que isso funcionaria? Não, na verdade, o conselho tem essa obrigação, é uma função dele, né? Então, ele estaria também descumprindo com a legislação. Se ele descumpre, a Assembleia, logicamente, é ela que decide, delibera sobre aprovação ou não. Ela vai ter que deliberar de uma forma ou de outra, ou vocês vão pedir um prazo para que esse conselho apresente, né, o parecer deles e a Assembleia depois possa votar aprovando ou não. Mas Já é muito aconteceu? ruim para uma administração ela não ter as contas aprovadas e permanecer, por exemplo, na administração. Olha que constrangedor. Eu mesmo não me coloco à disposição de uma reeleição se minhas contas não estão aprovadas. Eu não Não, com vejo certeza. sentido. Mas você já teve alguma conta aprovada sem nenhum tipo de parecer do conselho? Sim, sim, porque eu trabalho também com condomínios pequenos, né? E condomínios pequenos, de 5, 6 apartamentos, muitas vezes a gente não consegue formar o conselho fiscal. Só que, assim, são condomínios onde as pessoas, a qualquer momento, elas te questionam, elas te perguntam e você responde, você presta contas, né? Só que num período, igual eu falei, aconteceu esse mês, no mês que vem ela já está me cobrando, ela não vai esperar um ano para me perguntar uma coisa dessas. Então, E assim, acontece sim da gente não conseguir eleger o Conselho Fiscal e, consequentemente, não ter um parecer do Conselho. Mas todas as assembleias eu faço questão de ter as contas aprovadas. Se eu não tiver, eu não permaneço no condomínio. tá, entendi. Mas um condomínio do nosso tamanho, não sei se ele é médio, se ele é grande, você já pegou algum condomínio desse tamanho assim, sem conselho? Não, tem que ter conselho. Obrigatoriamente tem que ter conselho. Ah, então tá bom. Vamos passar aqui. Então, transparência é um ponto muito chave. Acabei antecipando ele um pouquinho também, Robson, que é documentação. Começamos a entrar agora, né, nesse programa de educação condominial e vejo que algumas pessoas estão buscando, tentando se informar, analisar os documentos e não está conseguindo ter um acesso tão fácil assim, né?
Então, eu gostaria de saber, de novo, eu já fiz essa pergunta, mas eu vou reforçar aqui, que a gente está chegando no final, e qual que é essa transparência da sua administração, né? Como que funciona isso na prática? Eu sei que eu já fiz essa pergunta, mas ela é muito delicada aqui para a gente, porque na prática tá difícil, sabe? E eu gostaria de saber se existe a questão de facilidade, você já até falou do seu aplicativo e de disponibilizar na Pacto também. Mas ainda É, assim, aqui esses recursos até o momento estão sendo muito dificultosos. Existe um caminho mais fácil, por exemplo, se você assumir essa, essa administração aqui do condomínio, como que você faria para que esses documentos começassem a, de certa forma, chegar na gente? olha, primeiro eu acho que vocês devem votar em assembleia que essa documentação deverá ser disponibilizada pela administradora, no caso aí a Pacto, para todos os condôminos no site e aplicativo dela. Uma vez que está disponibilizado no site e aplicativo, todo mundo tem acesso. Não tendo essa aprovação em assembleia, mas o síndico querendo, ele pode gerar o arquivo aí, seja de 60, 80, 100 páginas da prestação de contas e disponibilizar para vocês, seja num grupo de WhatsApp, né, de envio, né, transmissão de comunicados, seja através do aplicativo. Ok. Então, perfeito. Então, Robson, eu gostaria aqui, né, de agradecer a sua participação. Eu acho assim muito relevante, reforço meu interesse você como pré-candidato, como candidato, quando eu abrir o edital, faço questão de ir atrás, te informar e te auxiliar para que você esteja lá presente também, que eu acho que quanto mais pessoas estiverem lá presentes, né, participando, com democracia, quanto mais opções o condomínio tiver, melhor, né? Porque cada um vai ter um jeito, tem gente que vai estar muito parecido com você, tem gente que vai ter um jeito mais parecido com o outro, e quanto mais opção, a gente consegue, de fato, entender qual que é o A perfil diferença do trabalho, o perfil, né, que melhor vai atender o disso. seu condomínio. Mas vai depender mesmo de cada um, né? Mas como a Sim, gente está tendo pouquíssimas opções, aí a gente fica muito restrito, entendo eu. Então, por isso que eu estou fazendo o possível para trazer mais pessoas e sim. é com muito gosto isso. Acho que quanto mais profissional a gente for, melhor, mais a gente avança, né? Eu acho que tudo nessa vida evolui. E eu sei que você já me pontuou que o condomínio tem muita coisa ainda para desenvolver, principalmente como é que você falou? Aquele negócio da sacada que eu esqueci? A fachada. A fachada, que isso é extremamente importante, que a gente está sem, não é isso? Não, você tem fachada, né? Talvez ela não esteja, vamos dizer, está precisando de um tratamento, está precisando de uma proteção, né? Uma pintura, uma impermeabilização, né? São coisas que a gente percebe que o condomínio precisa, né? E, logicamente, estará na pauta. Não sei se é a Não, primeira prioridade, se é a segunda, terceira, mas estará na pauta, é sim. isso. É que bom que você tem essa sensibilidade para saber o que que é prioridade, mas assim, a minha parte que eu gostei bastante, quando você chegou, que você bateu o olho, parece que você já tinha um panorama geral, assim, de tudo que precisa, o que poderia mudar, o que que poderia ser feito, aonde que deveria ter atenção. Acho que a experiência conta muito nisso, sabe? Eu acho assim que eu acho válido a gente ter pelo menos a opção de ter mais candidatos para a gente ter essa visão Analisar o também. perfil, né? Isso, Analisar o perfil, porque analisar as empresas. às vezes, hoje o perfil que está pedindo é um perfil diferente, mas amanhã é outro perfil, amanhã é outro. A gente, Exatamente. enquanto condôminos, a Mas gente sempre, Renildo, não se prenda também nas referências. Tente procurar as informações sobre cada um, cada pessoa física, cada pessoa jurídica. isso eu É estou importante fazendo. também. Estou É, tomando é cafezinho com importante. eles aqui na minha sala, com você, inclusive. Mas Pois assim, é. mas é importante a gente ver que aí eu vou conseguir entender qual que é a minha necessidade de hoje, né, aqui no condomínio. Não é a mesma de ontem, não vai ser a mesma de amanhã. Não será a É, mesma de a amanhã. gente tem que ser dinâmico, e eu penso dessa forma, por isso que eu estou trazendo você e outros síndicos aqui também, tá bom, Robson? Então, assim, te Beleza. agradeço o seu tempo, sua disponibilidade mais uma vez, e espero revê-lo em breve. Tá, já. Estou à disposição. Obrigado aí por tudo.
Valeu, Robson. Até mais. Até mais.